Estava a mais ou menos 4 horas de uma viagem de 6 horas quando percebi que precisava parar. Não só para botar gasolina, mas porque eu estava pegando no sono no volante. Meus olhos não paravam de fechar por meio segundo de cada vez. Aquela parada que você pisca e de repente está uns 15 metros mais para frente do que você achava que estava. Aumentei o som e abaixei o vidro. Mas o ar frio só ajudou por alguns minutinhos. Precisava de cafeína. A rodovia estava vazia. Não via outro carro há pelo menos 20 minutos, quando vi a luz de um posto de gasolina lá na frente. Fiquei aliviado. Era aqueles lugares antigos, independentes, sabe? Não era de rede, do tipo que parece que não foi reformado desde os anos 80. Um prédio só com duas bombas na frente e uma placa pintada à mão que dizia última parada por 112 quilômetros. Estacionei na bomba. O estacionamento estava vazio, exceto por uma caminhonete toda detonada parada do lado do prédio. Imaginei que fosse de quem estava trabalhando no turno da noite. Saí, estiquei as pernas e enchi o tanque. Paguei na bomba e entrei. Deveria ter voltado para o carro e ido embora, mas eu precisava daquele café. E precisava ir no banheiro, então entrei. A loja era pequena, umas prateleiras com salgadinhos e coisas para carro. Uma estação de café no canto do fundo com aquelas jarras de vidro que deveria estar na chapa há horas. Uma geladeira cheia de refrigerantes energéticos na parede do fundo. As luzes eram daquelas tipo fluorescentes, forte que deixavam tudo meio estranho. O atendente estava atrás do balcão. Tinha uns 50 anos, com cabelo grisalho, ralo e um rosto que parecia que não dormia há dias. A TV estava ligada, passando um daqueles programas da madrugada com um som baixo. Ele olhou para cima quando eu entrei e algo na expressão dele mudou. Só por um segundo, como se estivesse surpreso de me ver ou preocupado. Boa noite, ele disse. Boa noite, só vou pegar um café. Fui pro fundo e me servi. Tava queimado e amargo, mas não liguei. Só precisava de cafeína para aguentar as próximas 2 horas. Peguei uma barra de chocolate também e levei tudo pro balcão. O atendente me atendeu devagar. Ficava olhando para fora, para as janelas e pro meu carro. Viajando sozinho? Ele perguntou. Sim. Longa viagem? Mas umas 2 horas. Ele assentiu e não disse mais nada. Tava olhando para a janela de novo. Me virei para ver, mas não tinha nada lá fora. Só meu carro na bomba e a rodovia vazia. Aconteceu alguma coisa? Eu perguntei. Ele me olhou por um longo momento. Aí deslizou um pedaço de papel no balcão. Um guardanapo. Ele tinha escrito nele com caneta. Você está sendo seguido. Não volte para o seu carro. Fiquei encarando o guardanapo, aí olhei para ele de novo. A cara dele estava completamente séria. O que você está falando? Ele levantou a mão. Abaixe a voz. Olhe o monitor. Ele apontou para uma telinha de segurança que estava na parte de trás do balcão. Mostrava uma imagem em preto e branco do estacionamento. Meu carro estava lá e alguém estava parado do lado dele. Meu estômago se revirou. A figura estava do lado do passageiro, só parado lá, de frente para a loja. Não dava para ver nenhum detalhe. Estava vestido roupas escuras e o rosto estava na sombra. Me virei e olhei pela janela. Não tinha ninguém lá. Só meu carro estacionado vazio. Olhei de volta para o monitor e a figura ainda estava lá, parada no mesmo lugar. Que merda, sussurrei. Ele não aparece quando você olha diretamente, disse o atendente. Só nas câmeras. Não sei por quê. Não sei o que é, mas eu sei o que acontece com as pessoas que vão lá fora quando isso está esperando por elas. Meu coração estava disparado. Olhei pela janela de novo e nada. Voltei para o monitor. A figura tinha se movido. Estava mais perto da frente do meu carro agora. Ainda de frente para a loja.
Isso é insano, falei. Isso deve ser algum tipo de truque. Queria que fosse. Ele alcançou embaixo do balcão e puxou uma pasta. Dentro tinha notícias impressas, boletins de pessoas desaparecidas, manchetes sobre corpos encontrados na rodovia. 4 pessoas nos últimos 8 meses, ele disse. Todas pararam aqui de noite. Todas voltaram para o carro mesmo depois que eu avisei. Encontraram elas uns quilômetros para frente. Carros parados no meio da rodovia, motores ainda ligados, motoristas ainda nos seus assentos, olhos abertos, sem marcas. O legista disse que os corações delas simplesmente pararam. Eu me senti tonto. Isso não deveria ser real. Olhei para as notícias, as fotos das vítimas. Uma moça, um homem de meia idade, um casal na casa dos 30. Pessoas de verdade, mortes de verdade. Por que a polícia não faz nada? Eu perguntei. Fazer o quê? Não tem nada para investigar. Sem sinais de crime, sem testemunhas, só pessoas morrendo numa rodovia deserta. Acontece o tempo todo. Eles colocam no relatório que foi emergência médica. Olhei para o monitor de novo. A figura estava ainda mais perto agora, parada bem na frente do meu carro. Quanto tempo isso fica? Perguntei. Até o nascer do sol, geralmente. Às vezes, mas se você ficar aqui dentro, tá seguro. Aquilo não pode entrar. Por quê? Ele deu de ombros. Não sei. Parei de fazer perguntas assim há meses. Só sei as regras. Ficar dentro quando tá escuro. Não ir pro estacionamento, esperar o dia amanhecer. Eu queria discutir. Queria dizer que ele estava ficando louco. Mas não conseguia explicar a figura no monitor. Não conseguia explicar por que não estava lá quando eu olhava com os meus próprios olhos. Ok, falei. Vou esperar. Ele pareceu aliviado. Bom, esperto. Você pode sentar lá nos fundos se quiser. Tem um sofá, tem umas revistas. Falta só umas 4 horas para o sol nascer. Ele foi até a porta da frente e trancou. O barulho da tranca foi alto na loja silenciosa. Só por precaução, ele disse. Às vezes as pessoas entram em pânico e tentam fugir. Assim você não faz nenhuma besteira. Algo na forma como ele disse isso me deixou desconfortável. Mas eu disse para mim mesmo que ele só estava sendo cauteloso, estava tentando ajudar. Sentei num banquinho perto do balcão. O atendente voltou a assistir o programa dele. A cada poucos minutos eu olhava para o monitor. A figura estava sempre lá, às vezes numa posição diferente, às vezes mais perto do prédio, mas sempre lá. Depois de mais ou menos 1 hora, perguntei se podia usar o banheiro. Ele apontou para uma porta perto do fundo da loja. É por ali. Levantei e fui em direção à porta. Quando passei pelo balcão, dei uma olhada no monitor de segurança de novo. Algo estava diferente. Demorei um segundo para perceber o que era. O horário. A filmagem mostrava 11h47, mas já passava das 3 horas da manhã. Eu tinha olhado no meu celular quando entrei na loja. Já passava das 2, com certeza. Parei de andar. Olhei para o monitor com mais atenção. A filmagem não era ao vivo. Era um looping. Os mesmos poucos minutos tocavam de novo e de novo. Meu sangue gelou. Olhei pela janela para o meu carro. Olhei de verdade dessa vez. Não tinha ninguém lá fora. Nunca tinha ninguém lá fora. Mantive a minha voz calma. Ei, que horas está marcado naquela câmera? Ele não respondeu por um segundo. Quando me virei, ele estava bem atrás de mim. Você deveria ir ao banheiro, ele disse. A voz dele estava diferente agora, mais fria. Você está segurando há um tempão. O horário está errado, eu falei. A filmagem é antiga. A expressão dele não mudou. Ele só ficou me encarando com aqueles olhos cansados. Você viu as notícias, ele disse. Você viu o que aconteceu com as pessoas naquela rodovia. Aquilo pode ser de qualquer lugar. Qualquer um pode imprimir aquilo. Ele deu um passo na minha direção, eu dei um passo para trás.
Você deveria ficar, ele disse. Não é seguro lá fora. Olhei para a porta, estava trancada. Precisava da chave. Cadê a chave? Eu perguntei. Não posso deixar você ir. Só de manhã, pela sua segurança. Recuei mais. Minha mão encontrou a maçaneta da porta dos fundos. Eu empurrei e entrei. Não era uma sala de descanso. Era um depósito. Só tinha uma lâmpada e a luz estava fraca. Prateleiras nas paredes, e nas prateleiras, caixas, dezenas delas, cada uma com uma data. Abri a mais próxima. Dentro tinha uma carteira, um celular com a tela rachada, um jogo de chaves de carro, uma carteira de motorista. A foto mostrava uma moça, cabelo loiro, sorriso. Reconheci o rosto dela nas notícias. Abri outra caixa. Itens diferentes. Carteiras diferentes. O homem de meia idade. Ele não estava avisando aquelas pessoas. Ele estava levando elas. Ouvi passos atrás de mim. Me virei. Ele estava parado na porta, bloqueando a saída. Elas sempre descobrem, ele disse. Mas aí já é tarde demais, sem sinal de celular aqui. A cidade mais próxima fica a 74 quilômetros. Ninguém para ouvir você gritar. Ele estava segurando alguma coisa, um pedaço de fio. Recuei para as prateleiras. Minha mão fechou em volta de alguma coisa pesado, uma chave de fenda, velha e enferrujada, mas firme. Você não quer fazer isso, ele disse. Vai ser mais fácil se você cooperar. Ele deu um passo para frente e eu dei um golpe. A chave de fenda acertou o lado da cabeça dele. Ele cambaleou para o lado e bateu na parede. Eu não esperei para ver ele caindo. Eu corri até a porta da frente. A porta da frente ainda estava trancada. Peguei um banquinho no balcão e joguei na janela de vidro. Rachou, mas não quebrou. Joguei de novo e de novo. Consegui ouvir ele atrás de mim, levantando e me xingando. O terceiro golpe quebrou a janela. Tirei o resto do vidro com o banquinho e pulei pela janela. Estilhaços cortaram meus braços e minhas pernas, mas eu não liguei. Caí no asfalto lá fora e corri para o meu carro. Minhas chaves ainda estavam no meu bolso. Meu celular ainda estava no porta-copos onde eu tinha deixado. Entrei e dei a partida. No retrovisor, vi ele saindo cambaleando pela porta. Pisei fundo. Dirigi por 1 hora sem parar. Quando finalmente encostei num posto de gasolina, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Tô sentado no meu carro agora, portas trancadas, motor ligado. Liguei pro 190. Eles estão mandando alguém pro posto de gasolina. Mandaram eu ficar onde eu estou esperando um policial para fazer meu depoimento. Fico checando os retrovisores. Fico esperando ver uns faróis atrás de mim. O sol tá nascendo agora. Consigo ver o céu ficando azul. Deveria estar aliviado, mas eu não tô. Porque quando pulei pela janela, quando corri pro meu carro e olhei para trás para a loja, vi o monitor de segurança pela janela quebrada. A figura ainda estava na tela, parada no estacionamento, mas não estava mais perto do meu carro. Estava parada exatamente onde eu tinha estado quando quebrei a janela. Não sei o que ele estava passando naquele monitor. Não sei se era um looping ou outra coisa completamente diferente. Não sei se ele inventou toda a história para assustar as pessoas e fazer com que elas fiquem, ou se tinha alguma verdade enterrada nas mentiras. Só sei que nunca mais vou dirigir nessa rodovia. E se você vir uma placa de posto de gasolina que diz última parada a 112 quilômetros, continue dirigindo. O que quer que esteja esperando lá, você não vai querer descobrir.